Existe uma pergunta que ecoa nos cantos mais silenciosos da nossa fé. Uma pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta, talvez por parecer uma dúvida sobre o poder de Deus. Se Deus é todo-poderoso, onipotente, se Ele é perfeitamente bom e justo, por que o mal ainda existe? E mais especificamente, uma pergunta que corta até o osso da teologia. Se Deus sabe que Satanás é a fonte de tanta dor, engano e destruição, por que Ele simplesmente não o elimina? Por que não o apaga da existência com um único pensamento, junto com todos os anjos caídos que o seguiram? Por que permitir que essa guerra cósmica continue por milênios, ceifando vidas e almas no processo? É uma questão de poder. Será que Deus não pode destruí-lo? Isso contradiria tudo o que sabemos sobre sua onipotência. Então, se Ele pode, mas não o faz, isso significa que Ele não quer? Isso pareceria contradizer sua bondade. É um paradoxo que pode abalar a fé mais forte. Muitos respondem de forma simplista: é um mistério de Deus. Mas a Bíblia não nos deixa no escuro. Ela nos dá as peças de um quebra-cabeça cósmico, um processo judicial que começou antes da criação do mundo e que ainda está em andamento. A resposta para por que Deus não mata Satanás não é uma questão de poder, mas de caráter. Não é sobre o que Deus pode fazer, mas sobre quem Deus é. Se Deus simplesmente o eliminasse, ele poderia vencer a guerra, mas perderia a causa. Ele provaria seu poder, mas comprometeria sua própria justiça e amor diante de toda a criação, tanto visível quanto invisível. Fique comigo nesta jornada, porque hoje vamos abrir os arquivos deste caso cósmico. Vamos entender por que o livre-arbítrio dos anjos foi a primeira peça do quebra-cabeça. Vamos descobrir como a criação do homem foi a jogada de mestre de Deus neste processo. E o mais importante, vamos ver como a cruz de Cristo não foi apenas um ato de redenção, mas a prova legal definitiva que selou o destino de Satanás e garantiu que, quando o juízo final chegar, todo o universo, incluindo os próprios anjos, declarará que Deus é perfeitamente justo. O mundo ordinário desta questão é a nossa experiência diária. Ligamos a TV e vemos o caos. Enfrentamos tentações que parecem vir do nada. Lutamos contra pensamentos de depressão e ansiedade. Vemos o mal prosperar e às vezes os justos sofrerem. Neste mundo, a pergunta "onde está Deus?" é natural. Nossa percepção é limitada. Vemos o tabuleiro de xadrez apenas da nossa perspectiva. Vemos o peão da nossa vida sendo atacado e nos perguntamos por que o grande mestre não remove a peça inimiga do jogo. Essa sensação de vulnerabilidade e a aparente inação de Deus é o ponto de partida. É a dúvida honesta que surge de um coração que anseia pela justiça, mas não consegue ver o quadro completo. É o mesmo sentimento do profeta Abacuque, que clamou a Deus: "Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei-te violência, e não salvarás." Ele estava vivendo a mesma aparente contradição entre a maldade do mundo e o silêncio de Deus. Você já se sentiu frustrado ou confuso com o silêncio de Deus diante de uma injustiça em sua vida ou no mundo? A chamada para entender este mistério nos leva de volta ao início, antes da criação do homem. Para entendermos a solução de Deus, precisamos entender a natureza do problema. O problema começou com a liberdade. Deus, em sua natureza de amor, não queria um universo de robôs programados para adorá-lo. O amor, por definição, requer uma escolha. Então ele criou seres angelicais com o livre-arbítrio, a capacidade de escolher amá-lo e obedecê-lo, ou de escolher a si mesmos. Lúcifer usou essa liberdade para escolher a rebeldia. Ele não foi criado mal. A iniquidade foi achada nele. Foi uma escolha. Ele acusou Deus em seu coração, essencialmente dizendo: "O governo de Deus é tirânico. Ele exige adoração, mas não a merece. Eu posso governar melhor. Eu serei como o Altíssimo." Nesse momento, uma questão legal foi levantada diante de todo o universo. Uma acusação contra o caráter de Deus.
A aventura de Deus, então, não era apenas punir a rebeldia, mas refutar a acusação de forma justa e definitiva. Se você é grato pelo livre-arbítrio, mesmo com todos os seus riscos, comente liberdade em Cristo. A chamada para entender este mistério nos leva de volta ao início, antes da criação do homem. Para entendermos a solução de Deus, precisamos entender a natureza do problema. O problema começou com a liberdade. Deus, em sua natureza de amor, não queria um universo de robôs programados para adorá-lo. O amor, por definição, requer uma escolha. Então ele criou os seres angelicais com o livre-arbítrio, a capacidade de escolher amá-lo e obedecê-lo ou de escolher a si mesmos. Lúcifer usou essa liberdade para escolher a rebeldia. Ele não foi criado mal. A iniquidade foi achada nele. Foi uma escolha. Ele acusou Deus em seu coração, essencialmente dizendo: o governo de Deus é tirânico. Ele exige adoração, mas não a merece. Eu posso governar melhor. Eu serei como o Altíssimo. Nesse momento, uma questão legal foi levantada diante de todo o universo. Uma acusação contra o caráter de Deus. A aventura de Deus, então, não era apenas punir a rebeldia, mas refutar a acusação de forma justa e definitiva. Se você é grato pelo livre-arbítrio, mesmo com todos os seus riscos, comente liberdade em Cristo. A recusa do chamado nesta jornada é a nossa própria impaciência humana gritando pela solução óbvia: apenas o destrua. A força bruta. Se Deus tivesse aniquilado Lúcifer e seus seguidores no instante da rebelião, ele teria provado o quê? Ele teria provado que era mais forte, mas isso validaria a acusação de Lúcifer. Teria parecido um ato de tirania. Imagine o que os outros 2/3 dos anjos pensariam. Lúcifer estava certo. Deus é um tirano. Ele remove qualquer um que discorde dele. É melhor obedecê-lo por medo, não por amor. A aniquilação imediata venceria a batalha, mas estabeleceria um reino baseado no medo, não no amor. Teria silenciado a rebelião, mas não teria refutado a acusação contra o seu caráter. Deus recusou essa solução fácil porque ela não era uma solução justa. É como um governante acusado de tirania. Se ele imediatamente executa seus acusadores sem um julgamento, ele apenas confirma suspeitas. Deus, sendo perfeitamente justo, abriu um processo. Ele permitiu que a rebelião seguisse seu curso para que os seus frutos, morte, dor, caos, pudessem ser vistos por toda a criação. Então, como Deus provaria seu caráter e julgaria a rebelião de forma justa? Aqui encontramos o Mestre e seu plano magistral, a criação do homem. A humanidade não foi um plano B, foi a jogada de xadrez de Deus no meio deste conflito cósmico. Deus cria um novo ser, Adão, à sua própria imagem, um ser fisicamente mais fraco que os anjos, feito do pó da terra, mas com a capacidade de ter um relacionamento com Deus de uma forma que os anjos não podiam. O plano era este: demonstrar a glória e a justiça do seu governo através de uma família de seres que o escolheriam livremente, mesmo em um ambiente onde a rebelião era uma possibilidade. A terra se tornou o tribunal, a humanidade se tornou a evidência. Satanás, vendo isso, ficou furioso. Sua inveja se voltou contra a humanidade. Se ele pudesse corromper a obra-prima de Deus, ele poderia provar seu ponto de que o governo de Deus era falho e que nenhuma criatura poderia permanecer leal a ele. A queda do homem no jardim foi a primeira grande objeção de Satanás neste julgamento. No momento da queda, quando parecia que Satanás tinha vencido, Deus cruza um limiar. Ele faz uma promessa que se torna a tese central de todo o seu caso legal. Falando à serpente, Deus diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Este é o ponto de não retorno do plano de Deus. É a primeira profecia do Evangelho. Deus declara que a solução viria através da humanidade. Um descendente da mulher, um ser humano,
esmagaria a cabeça da serpente. Isso era impensável. Como um ser fraco de carne e osso poderia derrotar o querubim caído mais poderoso? Esta promessa estabeleceu as regras do confronto. A batalha seria travada e vencida não por um ato de poder divino bruto do céu, mas por um ato de amor sacrificial na terra. As provas, aliados e inimigos são toda a história do Antigo Testamento. É Deus construindo o seu caso. Aliados: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi. Deus chama uma linhagem, um povo, Israel, para serem suas testemunhas. Inimigos: Satanás operando através de nações pagãs, falsos profetas e a própria desobediência de Israel. Provas: cada lei, cada sacrifício, cada profecia era uma peça de evidência. A lei provava a santidade de Deus e a incapacidade do homem, mostrando a necessidade de um Salvador. Os sacrifícios apontavam para o pagamento final. As profecias construíam o perfil do campeão que viria. O Antigo Testamento é a longa e paciente apresentação de provas de Deus no tribunal cósmico, demonstrando a fidelidade de seu caráter em contraste com a maldade da rebelião. A aproximação da escuridão, paradoxalmente, foi a vinda da luz ao mundo. O Verbo se fez carne. Deus se tornou homem em Jesus Cristo. Este foi o momento mais vulnerável do plano de Deus. O Deus infinito se limitou a um corpo humano frágil. Satanás viu sua chance. Ele pensou: se eu puder fazer este homem pecar apenas uma vez, todo o plano de Deus desmorona. Eu provo que ninguém pode viver sob o governo de Deus. A tentação no deserto, as perseguições, as traições, tudo foi uma tentativa de desqualificar a principal testemunha e o campeão de Deus. Jesus, o segundo Adão, enfrentou a prova que o primeiro Adão falhou, e ele venceu. Esta é a provação suprema, o clímax do julgamento cósmico. Na cruz, duas coisas aconteceram. Primeiro, do ponto de vista legal, Satanás usou todo o seu poder e incitou a humanidade a cometer o maior crime possível: matar o seu filho inocente. Ao fazer isso, ele esgotou seus argumentos e selou a sua própria condenação. Ele foi julgado em seu próprio ato de maldade. Segundo, e mais importante, Jesus, na cruz, não estava apenas morrendo. Ele estava absorvendo todo o fruto da rebelião de Satanás. O pecado, a vergonha, a morte, a separação de Deus. Ele levou sobre si o juízo que nós merecíamos. Colossenses 2,15 nos dá a visão do tribunal. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Na cruz, o veredito foi dado, a dívida foi paga, o caso foi legalmente encerrado em favor de Deus. A ressurreição, 3 dias depois, foi a prova que o pagamento foi aceito. A cruz não foi Deus matando Satanás com poder. Foi Deus derrotando Satanás com justiça e amor sacrificial diante de todo o universo. Ele não quebrou suas próprias regras. Ele as cumpriu perfeitamente. A recompensa de Cristo foi ser exaltado soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. E o caminho de volta? Ele não guardou a vitória para si. Ele a delegou. Ele ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, capacitando a igreja. Nós, a igreja, agora operamos a partir da vitória que já foi conquistada. Não estamos tentando derrotar um inimigo poderoso, estamos fazendo cumprir a sentença contra um inimigo já derrotado legalmente. A autoridade que usamos em nome de Jesus é a autoridade da sua vitória na cruz. Então, se ele já foi derrotado, por que ainda está aqui? Porque o julgamento tem 2 partes: o veredito e a execução da sentença. O veredito foi dado na cruz. A execução da sentença ocorrerá no tempo determinado por Deus. Este período em que vivemos é o tempo da misericórdia. É o tempo para que mais pessoas possam ouvir o Evangelho e serem transferidas do reino das trevas para o reino da luz. Deus, em sua paciência, está não querendo que alguns se percam,
senão que todos venham a arrepender-se. Willy Shear, a verdade final é que a destruição de Satanás está garantida. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." Então, voltamos à pergunta inicial. Por que Deus não pode matar Satanás? A resposta é: a pergunta está errada. Não é que ele não possa. É que seu caráter de justiça e amor perfeitos o impede de agir como um tirano. Ele não pode violar sua própria natureza. Matá-lo no início teria sido um ato de poder, mas não de justiça. Deixá-lo seguir seu curso de rebelião permitiu que a natureza destrutiva do pecado fosse exposta. Criar o homem foi um ato de sabedoria, estabelecendo um palco para o amor e a lealdade. A cruz foi o ato de justiça e amor combinados, onde o pecado foi julgado e a salvação foi comprada, de forma perfeitamente legal. E o juízo final será o ato de justiça consumada, onde a sentença será executada e nenhum ser no universo poderá acusar Deus de ter sido injusto. Deus não está em uma luta de poder com Satanás. Esse concurso já acabou. Ele está executando um plano perfeito para erradicar o mal do universo para sempre, de uma forma que nunca mais possa levantar a cabeça, porque sua natureza vil foi exposta e justamente condenada. O atraso na sentença não é uma fraqueza de Deus, é a sua misericórdia para com a humanidade. É a sua chance, a minha chance, de escolher de que lado do tribunal nós queremos estar. O diabo não tem mais autoridade legal sobre você, a menos que você o dê a ele através do pecado e da incredulidade. A cruz cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Você não pertence mais ao acusador. Você pertence àquele que te comprou. Declare isso com a autoridade de alguém que conhece seus direitos legais em Cristo. Satanás, você não tem mais autoridade sobre mim. Seu caso foi perdido na cruz. Meu advogado é Jesus Cristo e eu descanso na vitória dele. Entender isso muda tudo. Você não precisa mais ter medo de um inimigo à solta. Você serve a um Deus cuja sabedoria é tão infinita quanto o seu poder. Ele tem tudo sob controle. O fim já está escrito. Eu creio que Deus está substituindo a dúvida pela fé em muitos corações agora. A confusão sobre o caráter de Deus está sendo dissipada. Ele está te mostrando que cada dia de atraso no juízo final é mais um dia de graça estendido para aqueles que Ele ama. E Ele está te lembrando que a sua vitória pessoal já foi assegurada. Se esta mensagem te deu clareza, compartilhe a luz. Queremos continuar aprofundando nessas verdades. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso próximo vídeo será A Autoridade do Crente. Como fazer cumprir a derrota de Satanás na sua vida. Esta é a resposta para uma das perguntas mais difíceis da fé. Envie esse vídeo para alguém que está lutando com dúvidas. Seja uma fonte de clareza e fortalecimento para a fé de alguém. Para afirmar sua posição na vitória de Cristo, comente com a hashtag Caso Encerrado e declare: eu estou do lado da vitória. Não, Deus não vai matar Satanás de uma forma simplista. Ele vai submetê-lo a uma justiça tão perfeita, tão pura e tão inegável, que por toda a eternidade, a única coisa que ecoará pelo universo será a canção da glória, da honra e da justiça do nosso Deus. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Apocalipse 20:10.